Nesse vídeo, eu vou te contar como foi o processo de matrícula das minhas crianças aqui em Portugal e quais documentos eu precisei trazer do Brasil para fazer a matrícula deles. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Eleni, moro há 1 ano e meio aqui em Portugal com a minha família. Sou do Espírito Santo, Brasil, e aqui nesse canal eu conto como foi e como está sendo o nosso processo de imigrar com a família. Então não saia daí, se você quer saber quais documentos e do que você precisa para matricular o seu filho ou filha menor de idade aqui em Portugal. Bom, antes de mais nada, para que esse vídeo chegue a mais pessoas que, assim como você, precisam saber dessas informações importantes, já deixa o seu like, clique aí no botãozinho de joinha, de gostei, porque assim o YouTube entrega esse vídeo a mais pessoas que também, assim como você, precisa saber dessas informações importantes. E assista até o final, porque no finalzinho do vídeo eu vou deixar aqui umas dicas muito importantes que você precisa saber. Bom, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que todas as informações que eu passo aqui é de acordo com a nossa experiência, tá bem? Então eu vou contar primeiro como foi o processo de matrícula da minha filha mais velha. Antes de sair do Brasil, eu procurei saber quais documentos eu precisava trazer para matricular ela aqui, uma vez que ela já estava matriculada no Brasil, porque ela estava na idade escolar, e lá no Brasil ela estava no 5º ano. Então eu precisava saber quais os documentos necessários que eu precisava já trazer dela para dar continuação nos estudos dela aqui em Portugal. Então, assim, antes de viajarmos, isso foi logo depois que ela terminou o 5º ano, né, do ensino fundamental, eu fui até a escola dela, pedi o histórico dela, assinado pela diretora da escola, e um detalhe muito importante é a diretora, ela tem que ter assinatura registrada em cartório. Então, eu procurei saber qual o cartório que ela tinha assinatura reconhecida e fui até esse cartório, paguei uma taxa, reconheci a assinatura dela registrada no cartório e só depois que eu fiz o apostilamento de AIA. Então, eu fiz o apostilamento de AIA, né, do histórico escolar da minha filha, e também precisava fazer o apostilamento de AIA da certidão de nascimento. Antes de organizar toda essa documentação, eu vi um vídeo de uma advogada especialista em imigração que disse que a certidão de nascimento precisava ser impressa, né, em inteiro teor, ou seja, eu teria que ir no cartório que eu registrei as crianças, pedir para imprimir a certidão em inteiro teor e apostilar essa certidão. E daí eu trouxe a certidão original e a certidão atualizada e apostilada. Bom, chegamos aqui em Portugal no mês de fevereiro. O ano letivo no Brasil estava começando, porque o ano letivo no Brasil termina em dezembro e começa em fevereiro. E aqui em Portugal estava na metade do ano letivo. Por quê? O ano letivo aqui em Portugal começa em setembro e não em fevereiro como no Brasil. Começa em setembro e termina no mês de junho. Aí, gente, o que eu fiz? Eu conversei com a minha filha, né? Disse a ela que eu ia matricular ela, porém que provavelmente ela iria começar de novo o 6º ano no mês de setembro. Porque o que eu imaginei? Eu pensei que ela não ia ter conteúdo o suficiente, né, para poder passar de ano. E não foi isso que aconteceu. Ela começou a estudar em março aqui e já terminando o ano letivo daqui, ela passou de ano. Aí é claro que ela ficou muito feliz, né, porque não ia precisar começar tudo de novo o 6º ano. Mas isso foi o caso dela, tá, gente? Eu não tô falando que isso vai acontecer com todo mundo, só para ficar bem claro. Então, já aqui em Portugal,
com esses documentos em mãos que eu trouxe do Brasil, eu fui até ao agrupamento de escolas aqui de Portugal para saber quais documentos eu ia precisar para matricular minha filha aqui. Expliquei que eu tinha acabado de chegar do Brasil e que a minha filha tinha feito o 5º ano no Brasil e que eu queria matriculá-la no 6º ano aqui em Portugal. Uma observação muito importante, tá? Aqui em Portugal, mesmo a criança sendo imigrante, em qualquer época do ano, ela tem que estar na escola. Esse é um direito amparado por lei das crianças e dos jovens, que eles precisam estar na escola. É direito deles e os pais responsáveis e a escola têm o dever de cumprir com esse direito deles. Eu vou deixar aqui na descrição o artigo dessa lei, caso você tenha alguma dúvida, tá bem? Então, lá no agrupamento de escola, me pediram o seguinte documento. Lembrando, mais uma vez, que essa é a nossa experiência. Eu repito isso porque há relato de pessoas que dizem ter pedido mais documentos, mas com a gente foram estes que eu vou falar aqui e também eu vou falar a importância de cada um deles, tá bem? Então, o primeiro documento foi o histórico escolar apostilado em AIA, né, com o apostilamento de AIA. O que é o apostilamento de AIA? A apostila de AIA é definida como um certificado que autentica a origem do documento público para sua utilização em um outro país, tá? Este documento é emitido em papel moeda, contendo a assinatura, cargo do agente público, selo ou carimbo da instituição. É este documentozinho aqui, ó, que é colado, né, anexado atrás do documento que você tá apostilando. No caso, foi o histórico da minha filha e eu também apostilei a certidão de nascimento deles. Este aqui. Esse é o apostilamento de AIA, tá bem? Bom, o segundo documento é o documento de identificação da criança e dos pais, que no caso apresentamos o passaporte e a certidão de nascimento da nossa filha. O terceiro documento que pediram é o NIF. NIF é o número de identificação fiscal. Tanto a criança quanto os pais têm que ter esse número, porque ele é muito importante. Aqui, tudo que a gente compra, a gente coloca o número do NIF. Então, tudo que é destinado à educação da criança, material escolar, gastos com a alimentação da criança na escola, livros, tudo que é destinado à educação da criança, você coloca o número do NIF e quando você for declarar o imposto de renda, que aqui é o IRS, parte desse valor é restituído. Então, assim, só para ficar bem claro, o NIF é como se fosse o nosso CPF no Brasil. O quarto documento é o NIS. O NIS é o número da Segurança Social. Ele também é muito importante porque é o número de identificação da Segurança Social. É um número que permite aceder a direitos e cumprir deveres na Segurança Social, como, por exemplo, aqui gastamos com a alimentação da criança na escola. Então, com o número do NIS na Segurança Social, podemos ir à Segurança Social, pedir o escalão da criança e, dependendo da renda familiar, a criança recebe escalão A, B, C e por aí vai. Então, dependendo desse escalão, se for a criança tem direito à alimentação gratuita na escola. O quinto documento que nos pediram é o atestado de morada. Este você faz o pedido na junta da freguesia ou o contrato de arrendamento. Se você tiver o contrato de arrendamento no seu nome, não precisa fazer o atestado de morada. Bom, há alguns relatos que algumas escolas pedem a caderneta de vacinação.
Esse não foi o nosso caso com nenhuma das duas crianças, nem com a Emily e nem com o Benjamin. Mas mesmo assim eu trouxe a caderneta de vacinação deles atualizada, tá? Eu fiz questão de ir no posto, atualizar a vacina deles. Já estava atualizada, mas por conta da pandemia tinha algumas atrasadas. Então, atualizei tudinho antes de trazer eles. Ah, um detalhe. No ato da matrícula, eles perguntam quem vai ser o encarregado de educação da criança, né? Qual dos pais ou qual responsável vai ser o encarregado de educação da criança. O encarregado de educação, ele fica responsável por toda a vida escolar da criança, ou seja, qualquer pendência que precisa resolver na escola, é o encarregado de educação que faz. Tudo relacionado ao educando é direcionado para o encarregado de educação. Então, se precisar, tiver em falta algum material, é enviado e-mail para o encarregado de educação. Se tiver alguma reunião, é enviado e-mail para o encarregado de educação, ou eles telefonam, né? Então, assim, quem ficou responsável pela vida escolar da minha filha, quem ficou sendo o encarregado de educação, foi o meu marido, porque ele, como ele veio primeiro, ele já tinha alguns documentos, como o NIF, comprovante de morada, contrato de trabalho. Então, para ficar mais rápido para fazer a matrícula dela, ficou sendo ele o encarregado de educação, porque eu teria que tirar ainda todos os meus documentos. Ah, ela também não tinha documento nenhum, ela só tinha o histórico escolar e a certidão de nascimento. Só que até ela tirar a documentação dela, até a gente tirar o NIF dela, o NIS, ficou com os documentos do pai, no caso, o encarregado de educação. Então, nós colocamos na matrícula o NIF dele, o NIS e os outros documentos que nós tínhamos, a certidão de nascimento dela, o passaporte dele, o meu, ficou tudo cópia lá na escola. Então, assim, depois de juntar toda essa documentação necessária, levamos na escola, que é do agrupamento escolar, deixamos lá, e depois não demorou muito tempo, na semana seguinte, já mandaram mensagem, mandaram e-mail, encaminhando a gente para a escola que ela iria estudar, e tínhamos que levar, né, os documentos originais para apresentar na escola. E aí pronto, ela começou a estudar. Então, gente, já na escola que ela iria estudar, para a qual encaminharam a gente, levamos os documentos originais, porque as cópias já estavam lá, preenchemos uma ficha de candidatura e depois que tirássemos os documentos dela que estava a faltar, que era o NIF e o NIS, tínhamos que levar lá para poder atualizar o cadastro dela. Agora, gente, eu vou falar um pouco como foi o processo de matrícula do meu mais novo, do meu filho. Então, como ele não tinha frequentado a escola no Brasil, até porque ele era novinho, estávamos no meio da pandemia, então não tinha necessidade de colocar ele no jardim de infância, né? Na escola infantil, como diz no Brasil. Nós optamos por matricular ele aqui já. Quando chegamos aqui, ele chegou a frequentar o infantário, que é até 5 anos, né? Só que assim que ele começou, nós mudamos de bairro, nós mudamos de freguesia. Então pedimos a transferência dele e não tinha vaga. E como ele não estava na idade obrigatória, nós optamos por esperar as matrículas começarem, então já matriculamos ele direto no primeiro ano. Então, como que foi o processo de matrícula dele? Foi mais tranquilo, foi mais suave, foi mais fácil. Porque nós já tínhamos toda a documentação, já tínhamos contrato de arrendamento, então não precisou de irmos na junta da freguesia pedir atestado de morada, porque já tínhamos o contrato de arrendamento e já servia como comprovante de residência. E foi mais fácil porque quando começa as matrículas, que é no mês de maio,
É só entrar no portal matrículas, né, do governo, vou deixar o endereço aqui, e fazer todo o preenchimento do cadastro, depois enviar por PDF toda a documentação pedida, né, que é o documento de identificação, o NIF, o NIS, enfim, o contrato de arrendamento, né, que é o de residência, e aí pronto. Tem 5 opções de escola que a gente escolhe. É claro que a gente escolhe primeiro as escolas próximas de casa e depois a segunda, a terceira, até a quinta opção. E daí depois é só ficar ligado nesse site, né, até começar as aulas, para ver para qual escola o seu filho ou a sua filha foi encaminhado. Agora eu vou falar um pouquinho de como funcionam as escolas aqui, né, horários e tudo mais. A minha filha, ela já tá no 8º ano. Como eu disse, ela chegou aqui, ela tinha já passado para o 6º, matriculei ela no 6º. Em 4 meses, ela fez o 7º ano e já iniciou o 7º ano no mês de setembro do ano passado. E em junho deste ano, ela entrou de férias e já tinha passado para o 8º. Agora ela iniciou no 8º ano. O horário dela é da seguinte forma: há 2 dias na semana que ela fica o dia todo. Ela entra às 8h30 na escola, de uma aula para outra, tem um intervalo de 10 minutos. 1h da tarde, as crianças param para almoçar, tem 1 hora de almoço, e depois volta para a sala de aula e fica até às 6h30. E isso nesses 2 dias que fica o dia inteiro. Nos outros 3 dias, entram 8h30 e 10 minutos de intervalo de uma aula para outra, param, né, a 1h da tarde. No caso dela, como é um pouquinho mais longe de casa, que ela tem que ir de autocarro, ela já almoça na escola e depois vem para casa. E já a partir do 7º ano, a criança tem o inglês, que é obrigatório, além das matérias normais, né? Português, matemática, físico-química, ciência, enfim. Tem o inglês, que é obrigatório, e também tem uma segunda opção de idioma, entre o alemão, francês e o espanhol. No caso, a minha filha escolheu o alemão. Então, ela faz 2 idiomas, o inglês e o alemão, e tem as outras matérias normais, que é da grade curricular normal da escola. Já o meu filho, ele iniciou o 1º ano. A aula dele começa 9 horas e vai até às 15h30 com a professora. Só que aqui tem um programa chamado Escola Tempo Inteiro, né? Escola em Tempo Inteiro, que são as AECs, que é atividade complementar curricular, se eu não me engano, e ATL, atividade tempo livre, que funciona da seguinte forma: o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, né, que precisa deixar a criança um pouco mais cedo na escola, porque começa às 9, né? Elas vão ter com as professoras às 9 horas. Então, os pais que precisam deixar a criança um pouco mais cedo na escola, pode deixar a partir de 7h30, né, 7h30, e fica com as auxiliares de educação. Então, elas ficam com as crianças até 9 horas, que é a hora que as crianças vão ter com a professora. Depois as crianças ficam com a professora até 3h30 e a partir daí volta a ficar com as auxiliares de educação até 5h30, até 6. Algumas crianças ficam até 7h30, né, da noite. Que é porque isso é uma ajuda aos pais que trabalham o dia inteiro, né? Isso é muito bom. E as crianças também não ficam só estudando o tempo todo. Elas fazem atividades lúdicas, né? Brincam com outras crianças, fazem atividades, enfim, que ocupa ali o tempo e a cabecinha delas. E eu achei isso muito legal. E eles amam. Meu filho tá amando, pelo menos. Eu deixo ele até as 5h30.
É 5h30. E, bom, ele tá gostando, até porque eles não ficam muito tempo em casa, no celular, na televisão, eles interagem com outras crianças, né? E, bom, eu acho isso muito bom. Ah, gente, e esse componente de apoio familiar, né, que é a CAF que fala, ele funciona também nas férias, porque as férias são 3 meses. É de junho, na metade de junho, metade de junho, julho, agosto, e as aulas voltam na metade de setembro, né? Ou seja, ficam 3 meses, as escolas ficam 3 meses de férias. Então, os menores podem continuar na escola no mês de junho, julho. Eu acho que eles tiram um mês, que é o mês de agosto, se não for 15 dias de férias. Então, assim, ajuda também, porque os pais eles estão sempre trabalhando. Então, alguns não têm o que fazer com as crianças nesses 3 meses de férias, porque estão trabalhando. Então, ou arruma outra pessoa para cuidar das crianças ou deixa na escola. Então, é opcional e é bom, né, também deixar na escola. Para além também de outros programas que funcionam aqui nas férias, sem ser de ficar na escola, né? Corrigindo, a AEC é Atividade de Enriquecimento Escolar e a TL, Atividade em Tempo Livre. Esses são os programas oferecidos e é gratuito, né? Oferecido pelas escolas aqui em Portugal. Agora vamos às dicas importantes, né? Então, antes de fazer a matrícula da sua criança aqui em Portugal, entra no Google e pesquisa onde que fica o agrupamento de escola da sua região. Porque às vezes tem uma escola que é perto da sua casa, que é perto da sua morada, que não é o agrupamento. Então, você vai até essa escola e ela acaba te mandando para outra escola. Então, para assim não perder muito tempo, entra no Google, pesquisa agrupamentos de escola da região tal, né? Aí o Google vai te direcionar para o agrupamento de escola da região de onde você está. Aí pronto, é só pegar o número, ligar, até porque é melhor ligar antes, pedir algumas informações antes de ir até a escola, para não ficar assim perdendo muito tempo, né? Porque você pode pegar as informações que você tem, ir até o agrupamento de escola e quando chegar lá, eles pedem mais alguma coisa. Então, é sempre bom ligar antes, né? E para ter, assim, informações melhores. Essa é uma dica. A outra dica é sobre o atestado de morada. No nosso caso, quando chegamos aqui, nós dividimos casa com o irmão do meu marido, né, com meu cunhado. Então, nós não tínhamos o contrato de arrendamento no nosso nome. Então, a gente tinha que comprovar, né, onde a gente morava. Então, você pesquisa, né? Pesquisa onde que fica a junta da freguesia, da região onde você mora e liga para lá para perguntar o que você precisa levar para fazer o seu atestado de morada. No meu caso, né? Primeiro, no caso do meu marido, ele levou, pediram o contrato de trabalho, mais uma testemunha. Se ele não tivesse contrato de trabalho, né? Ele teria que levar 2 testemunhas. E na época, acho que ainda é assim, essas 2 testemunhas tinham que ser portugueses e mais uma taxa, né, que tem que pagar. Como o meu marido já tinha o atestado de morada, quando eu cheguei aqui, nós fomos até a junta da freguesia com o atestado de morada dele, levamos a nossa certidão de casamento, a certidão de nascimento das crianças, e então foi feito um atestado só, o agrupamento, o agregado familiar. Fez um atestado de morada só e colocou eu e meus filhos no atestado de morada dele. Fizemos o agregamento familiar e foi este atestado de morada que eu usei para comprovar a residência da minha filha na escola que ela foi matriculada. Então, essa é a segunda dica. Porque
é sempre bom pesquisar aonde o número de telefone, né, do lugar que a gente pretende ir, ligar para pedir mais informações. Porque aqui, assim, você pode chegar num lugar e te dar uma informação. Depois você chega num outro lugar e são informações desencontradas. E essa foi uma das experiências que tivemos aqui. Em um lugar é uma coisa, no outro é outra. Então, assim, procura saber onde que é, né, o lugar, a junta da freguesia, o agrupamento escolar, procura saber onde é, o número de telefone e liga para pedir mais informações, para você não perder tempo, não perder dinheiro, enfim. Dependendo, né, da onde você sai até aonde que fica o lugar onde pretende ir, vai perder dinheiro. Ou vai pagar Uber, ou vai pagar passagem, ou vai gastar com gasolina, enfim. Então, acho que essas são dicas importantíssimas para você não perder tempo e nem dinheiro. Ah, gente, tem mais uma coisa. Os materiais didáticos, que são os livros, né, que aqui chamam de manuais, eles são gratuitos. Então, o que acontece? Antes de começar as aulas, até no dia também de começar as aulas, o encarregado de educação recebe uns vouchers. Então, a gente tem que pegar esse voucher, imprimir, né? Levar até uma livraria. Alguns são fornecidos na escola, outros é só na livraria. E daí a gente vai e faz o pedido desses livros. E quando chega, vai lá, busca. E só que tem uma coisa, tem que conservar, né? Porque assim que finalizar o ano letivo, tem que devolver todos os livros. E outra coisa é que as crianças, no caso, acredito eu que a partir do 5º ano, tem aula de TI, né? Que é Tecnologia da Informação, se eu não me engano. Então, assim, é disponibilizado para as crianças notebook, né? É o equipamento de TI que eles falam. Então, toda vez que tem essa aula, tem que levar esse equipamento. Então, eu vou deixar aqui o videozinho do equipamento que a minha filha recebeu quando nós fizemos a matrícula. Então, temos que assinar, né, claro, um contrato de responsabilidade desse equipamento, porque tem que cuidar muito bem, né, porque quando for entregar, se tiver com algum defeito, o encarregado de educação, é claro, tem que arcar com as consequências do prejuízo. E os livros não podem estar riscados quando devolver, nem amassado, tem que cuidar direitinho do material, tem que entregar da mesma forma que pegou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as informações passadas aqui tenham sido de grande utilidade para você. E se não for o seu caso, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam saber dessa informação. Se inscreva para ajudar o nosso canal e ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, precisa saber dessas informações. Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.